Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a chegar ao fim deste livro de Romanos, o fim deste capítulo 15. Romanos tem 16 capítulos, então está quase no fim, mas estamos a falar sobre muitas coisas através do nosso estudo. Mas depois de acabar este estudo, eu quero te lembrar duas coisas. A primeira coisa é a nossa justificação é pela fé. Salvação pela graça por meio da fé. Como a justiça de Deus por descansar em Cristo. Eu quero te entender bem salvação. Deve determinar também na tua vida. Já é salvo? Já sou salvo ou não? Por ter dúvida. É necessário resolver esta dúvida. Ok, primeira coisa. Segunda coisa, devo trabalhar com força melhor do que qualquer homem religioso por motivo de amor, não para ganhar nada, não para marcar pontos com Deus, simplesmente Ele amou-me, eu vou amar Deus também. O nosso serviço deve ser melhor do que qualquer homem religioso, porque o nosso motivo é melhor. O amor para Deus. Servindo, conhecendo o amor de Cristo. Está a ver? A minha obra deve ser feita fortemente. Mas não para ganhar nada. Porque eu sou devedor. Ok? Duas coisas maiores desta Bíblia. O tema da Bíblia é justificação pela fé. Hein? A justiça de Deus eu tenho. Eu já fui declarado justo por receber Cristo. Então, devo servir. Para servir, devo deixar o pecado e tentar encorajar outros. Viver bom com outros fora de Cristo. Viver bom com estes sistemas do mundo, mas também com outros no corpo de Cristo. O diabo vai querer criar problema dentro do corpo. Tenho uma responsabilidade para procurar unidade no corpo. A minha responsabilidade é isto. Romanos capítulo 15. Vamos continuar com o versículo 14. Paulo está realmente a iniciar a conclusão do livro, mas ele já falou sobre Cristo que veio a Israel, mas algumas vezes, poucas vezes, ele deu a benção também aos gentios. Mas também Paulo, sendo o apóstolo dos gentios, ele trabalhou primeiramente com os gentios. Então, 14, Paulo disse: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Então, mas Paulo está realmente a dar encorajamento. Ele diz que vocês estão cheios de bondade. Mas isso não é um problema. Mas não sei, Paulo estava a tentar dar uma palavra de encorajamento. Vou mostrar isto. Também cheios de todo o conhecimento. Não está a falar sobre a omnisciência como Deus, mas todo o conhecimento deste respeito de viver como servo do corpo, servindo os teus irmãos. É isto. Podendo admoestar-vos uns aos outros, sabendo a maneira para encorajar outros. Ok? Mas também, Paulo, ele está a dar uma palavra de encorajamento. É necessário porque devemos lembrar, especialmente pregadores, pastores, o povo pode pecar.
E é necessário pregar contra o pecado com força também, segundo o Espírito Santo. Mas algumas vezes, o Espírito Santo quer nos mostrar amor também. Então, é necessário entender que é necessário ter ambas palavras negativas, mas também positivas. O Evangelho. Cristo morreu, negativa. Por nossos pecados, negativa. Foi sepultado, negativa. Foi ressuscitado, positiva. Então, a maioridade da mensagem da salvação é negativa. Mas a palavra Evangelho tem significado boas novas. Então, simplesmente quero dizer, é necessário entender esta obra de evangelizar e tentar ajudar um crente a crescer em Cristo. É uma obra suja. Vai entrar, ajudar pessoas com o pecado delas. Algumas vezes, muitas vezes, a maioridade das vezes, por ser, é necessário usar palavras negativas, não condenando uma pessoa, mas com amor. A Bíblia diz, é pecado, é necessário evitar este pecado, meu amigo. É necessário entender o que vai acontecer por fazer isto. Vai perder isto, vai ter este dívida, vai ter este argumento, vai ter outra coisa. É necessário resolver este assunto agora. Então, mais outra vez, para encorajar. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo está a falar com Timóteo, pastor e pregador. Ele disse em versículo 2, que pregueis a palavra, insteis a tempo e fora de tempo, redarguás, repreendais, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suporá a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Então, mas em versículo 2, ele disse para pregar, insteis a tempo e fora de tempo, redarguás, repreendeis, negativa, mas e exorteis, positiva. Então, deve ter ambos, deve ter capacidade. Um pregador que sempre fala só negativamente, mas por isso ele vai dar ajuda à pessoa. Se uma pessoa não podia conseguir fazer ambos, por isso negativa é melhor para guardar contra o pecado. Mas algumas vezes é necessário encorajar também. Então Paulo está a dizer que aqui em Romanos capítulo 15, que estes crentes tinham poder para amoestar-vos uns aos outros. Ok? Eles, por ouvir estas instruções de Paulo, deviam entender isto. Mas Paulo entendeu o coração humano. Ele já tentou ajudar pessoas por muitos anos. Então, em versículo 15, ele tem esta primeira palavra, mas. Irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória. Paulo diz que já sabia isto, mas estou a lembrar-te. Por que Paulo disse desta maneira? Porque Paulo não queria entrar só condenado e dizendo é importante fazer isto. Ele usou sabedoria. Ele disse o que é correto. Ele disse que vocês já são cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento. Mas queria dizer isso para lembrança. Foi a maneira de Paulo para dar esta mensagem, mas de uma maneira como o pai fala com o filho, com carinho, com palavras suaves. Mas algumas vezes é necessário repreender o filho também. Mas castigar o filho é necessário algumas vezes.
mas também algumas vezes é necessário encorajar para não destruir aquela esperança do filho. É necessário criar filhos desta maneira. Paulo está a usar a mesma sabedoria com a igreja. Devemos entender isto. Então, Romanos 15, vou ler versículo 15 novamente. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus foi-me dada. Então, esta graça foi dada a Paulo para ser apóstolo, líder da igreja. 16. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios. Primeiramente, para os gentios. Isto é o ministério, a obra de Paulo, para fazer obedientes os gentios por palavra e por... Desculpe. Versículo 16. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Paulo diz que estou a preparar-te para a oferta. Já falamos sobre esta ideia um pouco, mas a nossa vida deve ser considerado como sacrifício. Vamos ler Romanos capítulo 8. E versículo 36, a Bíblia diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Mas ainda não morri fisicamente. Mas eu sou entregado à morte muitas vezes. Com dificuldade, com provação, com tentação, mas com perseguição, mal palavra por ser. Mas eu ainda não sofri até derramar sangue. Paulo falou sobre isto no livro de Hebreus. Mas sofri um pouco, só um pouco. Por amor de si, somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Esta ovelha é um animal muito calmo. Sem ofensa. Ele não está preocupado com defender-se, mas defender o pastor dele. A nossa vida deve ser como isto. Mas não só isto, Romanos capítulo 12, deve lembrar esta passagem, este versículo 1, mas vamos ler versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não serem conformados com este mundo, mas serem transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está a ver, hein? A minha mente deve ser transformada para concordar com a vontade de Deus, não com o mundo. Então, Paulo, ele foi enviado aos gentios, mas também outros apóstolos também foram enviados aos judeus, como Cristo. Lembra-te, já falamos, Cristo foi enviado, este versículo 8, digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, os judeus, primeiramente. Mas também os outros apóstolos. Vamos ler Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, vou ler versículos 7 a 9. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, Paulo, aos gentios, como a Pedro o da circuncisão, judeus. 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro, para os apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com
eficácia para com os gentios, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fossemos aos gentios e eles a circuncisão. Mas este Tiago é meu irmão de Cristo. A Bíblia não diz que ele era o apóstolo, mas pastor daquela igreja em Jerusalém. Mas Cefas é Pedro. E também João, irmão de Tiago que morreu, Tiago o apóstolo, morreu em Atos capítulo 12. Então, mas eles, a circuncisão, estes outros apóstolos judeus foram enviados primeiramente aos judeus, mas não só aos judeus, porque por ler, por exemplo, em 1 Pedro, vou mostrar isto também, 1 Pedro capítulo 1, é necessário entender estas coisas. 1 Pedro capítulo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, outros lugares fora de Israel, mas também capítulo 5, versículo 13, a vossa colheita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Então, ele estava em Babilônia lá. Então, é necessário entender, Pedro foi fora de Israel também aos gentios, mas primeiramente foi chamado à circuncisão. Jesus Cristo foi a circuncisão, judeus, Israel. Mas algumas vezes ele ajudou gentios, já vimos isto. Paulo também foi enviado aos gentios, primeiramente, mas outras vezes ele ajudou também judeus, ou reis, no nosso exemplo. Vamos ler Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 e versículo 15. Na salvação de Paulo, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios primeiramente, e dos reis e dos filhos de Israel. Então, outro quer dizer, mas Pastor Marcos já disse que Paulo, por ir a Jerusalém, ele pecou. Mas ele pecou não por falar com Israel, mas porque Deus, o Espírito Santo, estava a falar com Paulo para ir a outro lugar, Roma. 3 vezes, lembra-te, 3 vezes. Paulo recebeu o aviso de Deus para não voltar a Jerusalém. Então isso foi o pecado, ele não obedeceu a Deus. Mas outras vezes ele ajudou Israel também. Mas também ele sempre foi aos judeus, primeiramente nas sinagogas, nas cidades dos gentios, para pregar. Isso foi a maneira dele. Vamos ler Atos capítulo 23. Atos capítulo 23, versículo 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Mas antes disto recebeu aviso de Deus 3 vezes, mas depois de ir a Jerusalém, Paulo recebeu esta palavra na prisão. Então, mas ele foi a Roma, segundo a vontade de Deus, mas não exatamente porque Deus realmente queria Paulo ir a Roma antes de ir a Jerusalém. Está a ver, não? Ok. Simplesmente queria mostrar isto. Por ter uma chamada, não está a dizer que não é possível ajudar outro também. Cristo ajudou gentios, Pedro ajudou gentios, Paulo ajudou reis e Israel. Mas, primeiramente, Cristo foi a Israel, Pedro também, mas Paulo aos gentios. Ele foi apóstolo dos gentios. Vamos continuar. Romanos capítulo 15. Ok, Romanos capítulo 15. Vou ler o versículo 17. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus.
Paulo tinha glória de Cristo, não glória na carne dele, não glória na aparência dele. A glória de Paulo estava em Cristo, e as coisas que pertenceram a Deus. Isso foi a preocupação de Paulo. Ok, 18, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras. Então, ele está a dizer que ele queria fazer boas coisas em palavra também por obras. Mas achamos esta palavra e obra junto aqui na mesma passagem. Isto é importante. Vou ler Atos capítulo 1, versículo 1. Eu quero mostrar-te a importância disto na vida de Cristo também. Hein? Também por nós. Mas Atos capítulo 1 e versículo 1. A Bíblia diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Vou dizer isto, senhor crente. Quer ministrar e ajudar outros, quer evangelizar, devemos pregar o Evangelho, mas vou dizer isso. Sem a vida boa, cheio de boas obras, a tua palavra vai ficar muito fraca. Mas quando está a pregar, pode ser não é o melhor pregador que viveu, mas quando tem a vida que concorda com aquela palavra boa, então a tua palavra vai ser recebida. É importante ter boas obras para mostrar a tua fé é autêntica. Sem estas boas obras, outra pessoa vai ficar, mas ele está a dizer isto, mas a vida dele não está a concordar. Não? Então eu escrevi isto. Necessário, mas pregar o Evangelho é necessário, mas deve fechar a tua boca quando o testemunho da vida não concorda com a mensagem. Não tem dúvida, Deus quer nos pregar, mas quando você tem vida fraca, deve fechar a boca. Ok, mas vamos continuar. Mas Paulo, ele não fechou a boca dele. Também ele queria ajudar os crentes em Roma para ter boas obras. Também com a mensagem deles. Boas obras, mas também a palavra, a boa palavra. Vou ler versículo 18 novamente. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao lírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então, mas Paulo está a falar aqui sobre o poder dos sinais e milagres. Primeiramente, estes sinais foram dados aos judeus. Vamos ler 1 Coríntios. Não vou entrar grande estudo profundo sobre este assunto agora. Mas 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22, a Bíblia diz: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas Paulo foi aos gentios, a maioridade deles buscam sabedoria. Mas Paulo também tinha estes dons. Ele era apóstolo, ele era judeu, mas também, algumas vezes, como os gentios, mas realmente o propósito era para estabelecer a fundação da igreja, esta transição da lei e profetas até a igreja. Também os judeus não queriam receber esta mensagem, a maioridade deles, mas eles não podiam falar contra estes sinais, estes milagres de Deus. Mas também Deus
usou estes com Paulo um pouco, mas no fim do ministério de Paulo, estes sinais realmente cessaram. Não achamos, penso que uma vez no fim do livro de Atos achamos isto. Mas aqui os judeus pedem sinal. Os sinais foram dados primeiramente aos judeus. Como também já mencionei com estes outros ministérios. Mas Paulo foi enviado a gentios algumas vezes, deu ministro foi enviado a gentios algumas vezes, ministrou aos gentios, aos judeus, desculpa. Cristo foi aos judeus, mas algumas vezes aos judeus gentios. É como isto também. Estes gentios algumas vezes experienciavam estes milagres de Paulo. Então, ele está a dizer que Deus estava a operar comigo como apóstolo. É necessário entender isto, porque por ser apóstolo, Paulo tinha autoridade na igreja, sendo a fundação da igreja, uma parte da fundação da igreja. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Deve saber alguns destes versículos. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. A Bíblia diz: os sinais do meu apostolado, Paulo está a falar, foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Sinais do meu apostolado. Estes sinais pertenceram aos apóstolos. Nós não temos apóstolos. Aqueles apóstolos eram judeus. Estes de hoje que estão a reivindicar ser apóstolos. Já falei sobre estas características ou qualificações de ser apóstolo. Mas muitos hoje estão a reivindicar ser apóstolo. Eles são judeus, já? Outra coisa, mas é bom pensar sobre isto. Não? Vamos ler Marcos, capítulo 16. Nós temos dons do Espírito Santo, mas não dons milagrosos. Deus pode fazer milagres também hoje, mas Ele não está a operar através de homens chamados apóstolos. Hoje, no nosso dia, na nossa parte desta idade da igreja. Não, Ele não está a fazer isto. Marcos capítulo 16, vou ler versículo 17 e 18, Cristo falando como 11. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsará os demônios, falará novas línguas, pegará nas serpentes, e se beberam alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porá as mãos sobre os enfermos e os curará. Paulo foi picado por ser pegado de um serpente do caminho a Roma. Mas eles pensavam que ele foi pecador por ver isto, e também homem mau. Mas depois de ele sobreviver, depois de ser pegado, eles pensavam que ele é Deus, é um Deus. Mas foi um milagre de Deus na vida de Paulo. Foi manifestado algumas vezes aos gentios. Ok. Então, ele disse até lírico. Isso é a região do norte e oeste de Macedônia. Realmente, de Jerusalém, vamos ler Romanos capítulo 15, versículo 19 novamente. Romanos capítulo 15, versículo 19. Desculpa. A Bíblia diz: pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém é um parte leste, para Jerusalém e arredores até ao Lírico, que é um parte de norte e oeste de Ásia.
Mas por começar com Jerusalém, Paulo está a dizer que eu já alcancei toda a Ásia. Um homem. Mas com a ajuda de muitos outros, mas está a mostrar a grande fé de Paulo para pregar aquele evangelho. Vamos ler Atos, capítulo 19. Ele disse mais aqui, Romanos 15, versículo 19, alrededores até ao lírico, tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo. Vamos ler Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19, quero ler versículo 10. A Bíblia diz: E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que, vou ler novamente, todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Ele disse: todos em Ásia ouviram a palavra. Grande fé de Paulo. É uma desafio para nós, para alcançar o mundo com este evangelho. Sempre uma pessoa está a olhar para pensar: é necessário alcançar todo mundo. Mas o que está a fazer na tua vizinha agora? A tua comunidade? Eles já ouviram esta palavra? Há pessoas perdidas, sem entendimento de salvação na tua comunidade, na tua cidade? Está a pregar a eles? Sem pregar a eles, vai alcançar o resto do mundo? Não. Também estamos na outra fase desta era da igreja. Muitas dessas igrejas tornaram-se grupos com doutrina de religião, não a doutrina de salvação. Como é possível eles vão entender a verdade? Senhor crente, vai ajudar? É necessário ajudar outros a saber e entender este plano de salvação. Não é a minha obra, é religião. Não é religião, é a justiça de Deus. É a justiça de Deus. Ok. Mas Paulo, ele estava a pregar, ele foi preocupado com este assunto. Vamos voltar a Romanos capítulo 15. Vou ler versículo 20 a 24. A Bíblia diz: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Mas vou parar aqui, porque eu quero dizer uma coisa. Paulo estabeleceu igrejas por ir a lugar desconhecido, lugar sem igreja também. Vou dizer isso, pelo menos igreja evangélica. Ele chegou pregando. Uma vez, o missionário João Patton, ele chegou a uma ilha, perdeu a família dele. Também, depois de tempo, voltou sem sucesso. Ilha cheio de canibalismo também, mas ele passou pouco tempo, voltou a outra ilha, naquela mesma região, mas não aquela mesma ilha. Com a saída dele desta segunda ilha, todas as pessoas naquela ilha receberam Cristo. Todos! Paulo disse que eu quero ir ao lugar em que Cristo não é nomeado. Não foi nomeado. A nossa maneira para estabelecer a igreja, estou a entender, dentro de um país, pode ser muitas igrejas sem bom entendimento da Bíblia. Não há problema tentar ajudar aquela igreja. Mas também, se eles querem receber a tua doutrina, não há problema. Devem encorajar isto. Mas lembra-te, Paulo não estava a estabelecer igrejas nacionais para dizer: é importante ser parte do meu grupo. Mas se você tem isto, não estou a negar isto também, mas devemos entender a autoridade e independência de cada igreja, para não dar dinheiro
o relatório à Igreja Nacional. Simplesmente, Paulo, por começar uma igreja, foi para um lugar, ele formou líderes, ele primeiramente pregou o Evangelho, sem saber pessoas lá, ele pregou o Evangelho. É necessário ter desejo de pregar para fazer isto. Muitos têm vergonha para pregar o Evangelho. Mas ele pregou e ganhou pessoas que acreditaram na mensagem dele. Ele achou pessoas perdidas e pregou e eles receberam Cristo. Não todos. A maioridade, por isso, rejeitaram a mensagem, mas não todos. Com este grupo pequeno, ele iniciou igrejas. Ele não diz que você é parte deste nacional, não. Mas depois de tempo, ele consagrou pessoas, pastores, para ser líderes daquele grupo. E eles, entre eles e Deus, continuaram a servir Deus. Quando esta igreja queria começar outra, ela podia evangelizar outro lugar. Por isso, algumas vezes, foi feito desta maneira, enviar pessoas daquela igreja para ajudar aquela nova igreja, para crescer. Depois de crescer, ter um homem formado, consagrado, nova igreja. Mas Paulo não consagrou uma pessoa sem formação. Este assunto de consagração é muito importante. Então, desta maneira, ele estabeleceu igrejas. Não estou a negar achar outros grupos das pessoas por ser crentes ou não, depende do entendimento de salvação. É necessário pregar esta mensagem de salvação. Claramente, a pessoa que deve ser pastor ou membro de uma igreja evangélica, mas qualquer igreja de Cristo, precisa de ter entendimento, precisa de ser salvo. Por não ser salvo, ele não é parte da igreja, corpo de Cristo. Como é possível convidar esta pessoa a ser membro da tua própria igreja? Não é possível. É simples, já. Mas Paulo, ele tinha desejo de alcançar lugares em que Cristo não foi nomeado. Vamos continuar, Está a evangelizar como Paulo? É a nossa tarefa, a nossa desafio. Desculpa. 21. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, mas os gentios aqui, e os que não ouviram o entenderão. Novamente, ele está a falar sobre os gentios. Isso é uma citação de Isaías, capítulo 52, versículo 15. Penso que isto é um compromisso desta profecia aqui, com a vida de Paulo aos gentios. Mas também, 22, por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, 23, mas agora, se aqui não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, 24, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhada por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas então ele está a falar sobre o desejo dele para ir a Roma. Mas isto não aconteceu da maneira em que Paulo queria fazer. Mas, versículo 22, ele disse, 23, grande desejo de ir ter convosco. Evidentemente, Paulo tinha grande desejo de ir com eles. Vamos ler Atos capítulo 19 e 21. Atos capítulo 19. A Bíblia diz: e cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém
passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Então, ele tinha este desejo antes de ir a Jerusalém. Mas, novamente, Deus não queria Paulo ir a Jerusalém. Mas ele tinha este desejo. Está a mostrar-nos quase o período em que Paulo escreveu este livro a romanos, aos crentes em Roma. Provavelmente depois de Atos 19, 21, ou pode ser naquele mesmo tempo, ele escreveu esta carta, mas antes de ser em prisão. Vamos ver isto. Mas Romanos capítulo 15, versículo 24, novamente. Romanos 15, 24. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei. Mas a Espanha irei ter convosco. Evidentemente, Paulo queria ir a Roma no caminho à Espanha. Mas, no fim, ele foi levado a Roma como prisioneiro. Ele alcançou a Espanha? A Bíblia não diz, mas vamos ler um pouco. Eu quero mostrar de Atos capítulo 28. Atos capítulo 28, versículo 16. A Bíblia diz: e logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos à capital da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte com o soldado que o guardava. Mas isto aconteceu quase a cerca de ano 62 DC, não sei exatamente, mas vamos considerar como 62 DC. Vamos ler versículo 30 e 31 também, a Bíblia diz: e Paulo ficou 2 anos inteiros na tua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham dele. 31. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Mas então ele chegou em Roma. Ele tinha a oportunidade de pregar, mas também ele estava a esperar para esta apelação dele. Mas também vamos ler outro preso de Paulo. 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, no fim da vida de Paulo. Fim da vida dele. Ele morreu como prisioneiro. Martírio, ele perdeu a cabeça dele. Penso que isto é verdade. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. A partida realmente da alma dele para estar com Cristo. A partida do corpo dele desta terra também. 7. Combate o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amaram a sua vinda. Então, para amar a vinda de Cristo, está a dizer que a vida é dedicada a Cristo. Mas Paulo estava pronto para sair aqui em 2 Timóteo. Isto aconteceu, vamos dizer, novamente, não é possível dizer exatamente, mas vamos dizer 68 DC. Diferente de 6 anos. Então, Paulo não ficou em Roma todos 6 anos esperando esta apelação dele. Não, ele foi libertado depois de apelar, e ele tinha liberdade. É muito possível. Depois de 1 ou 2 anos, penso que 2 anos, ele estava lá, Romanos capítulo 16, novamente.
Desculpe, Atos. Atos 28, estava no capítulo errado, não? Sim. Atos capítulo 28, versículo 30. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação. Então, ele tinha tempo suficiente depois disto para ir à Espanha. É possível, mas também, vou dizer isto, ele morreu em Roma. Então, não sei exatamente, ele alcançou a Espanha, mas foi o desejo dele para pregar num lugar novo, que ainda não tinha conhecimento do Evangelho. Mas nestes lugares, a igreja já cresceu muito, é difícil achar, mas, vou dizer isso, em todas as comunidades, todas as cidades, todos os países, há pessoas sem conhecimento de Cristo. Devemos procurar estas pessoas. Sim, para pregar este Evangelho. Qualquer pecador. Somos pecadores. Qualquer pessoa. É como isto. Ok. Então, mas devemos pregar o Evangelho, devemos tentar alcançar Moçambique também. Romanos, capítulo 15, mais uma vez. Vou ler versículo 25 a 28. Ele diz: mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fizeram uma colheita para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Este temporais é dinheiro. 28. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. Ok? Ele está a falar novamente sobre a Espanha. Mas, é pouco diferente hoje no nosso dia, mas estas novas igrejas estavam a tentar apoiar a primeira igreja em Jerusalém. Santos pobres lá, que sofreram muito. Por que eles sofreram? Mas vamos ler Atos capítulo 4, primeiramente. Vou ler versículo 33 a 37. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Grande fé deles. Deram muito, mas depois de tempo, este fundo, eles não ficaram com casas ou, por ser terras ou outras coisas. 35. E repartia-se a cada um segundo a necessidade de cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ok, eles estavam a dar, muitos sacrificaram, eles tornaram-se pobres por isto, mas não só isto. Vamos ler Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. Vou ler versículo 27 a 29. A Bíblia diz: e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, achamos aí em Atos capítulo 21 também, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorrer aos irmãos que
que habitavam na Judeia. Então, grande fome aconteceu também. Grande sofrimento daqueles judeus. Então, eles estavam lá sofrendo. Penso que julgamento de Deus também, hein? Por causa de rejeitar Cristo. Mas, no fim, eles perderam a cidade de Jerusalém, ano 70, depois da morte de Cristo. Então, quero ler isto. Eu escrevi pouca palavra. Mas a Bíblia dá duas razões só para receber uma oferta. Apoiar o ministério e ajudar os santos pobres. Duas razões só. Versículo 26 tem uma destas razões que é ajudar os pobres. Paulo estava a fazer uma coisa para Jerusalém. Há muitos ministérios fora da igreja, como rádio e televisão, ou pode ser uma parte de uma igreja. Não há problema dar a estas, mas cuidado. A tua responsabilidade primeira, com dízimo e ofertas, é para a igreja. É necessário procurar a participar de uma boa igreja local para viver a vida cristã. Sem ter uma igreja local, como vai servir? Não vai. Vai ficar com televisão, hein? Amigo na televisão. Não é isto. Muitas vezes, os programas de mídia são preocupados com dinheiro e não pregam toda a Bíblia. Vamos ler Atos capítulo 20. Hein? Atos capítulo 20 e versículo 27. Paulo disse, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo pregou todo o conselho de Deus. Mas na televisão não. Eles têm medo de pregar sobre o inferno. A maioridade. No meu país, por pregar isto, eles vão ser tirados. O programa deles. Mas eles querem um programa, eles querem dinheiro. Mas Paulo, ele pregou todo o conselho de Deus. Então, mas por dar a estes ministérios só, não vai ter oportunidade de servir Cristo. Não há problema dar aquele programa de televisão, mas a tua responsabilidade primeira é dízimo e oferta para a igreja. Por oferecer à televisão programa e negar aquelas primeiras duas coisas é uma maneira de pecar, não? Porque está a negligenciar a tua igreja local. Okay. Então, Romanos capítulo 15. (29 a 33). E bem sei que indo ter convosco chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Ele estava a pedir oração destes crentes, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judeia e que está minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade, 32, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então, mas Paulo está a pedir 3 orações aqui. Primeiramente, versículo 31, ele disse para que seja livre dos rebeldes que estão na Judeia. Mas Deus deu a resposta dele. Uma resposta boa. Ele concordou com esta oração. Paulo foi libertado mais depois de 2 anos. Não foi o pensamento de Paulo por pedir esta oração. Então,
Número 2, esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos. Mas lembra-te, foi grande discussão em Atos capítulo 15 sobre a doutrina. Também aqui está, era Paulo ir aos gentios, negando a lei judaica. Mas no fim elas concordaram e com esta volta de Paulo em Atos capítulo 21, elas receberam Paulo. Também elas receberam a resposta boa com esta oração delas. Mas outro, 3, a fim, isso é de 32, penso que é. Sim, 32. A fim de que pela vontade de Deus cheguei a vós com alegria e possa recriar-me convosco. Mas Deus não concordou com esta oração. Paulo saiu da vontade de Deus por ir a Jerusalém, chegando não com alegria, mas como prisioneiro. E não foi recriado pelos crentes lá. Vou ler novamente. Paulo saiu da vontade de Deus por ir a Jerusalém, sim, chegando a Roma, não com alegria, mas como prisioneiro, e não foi recriado pelos crentes lá, mas ficou sem liberdade esperando a apelação dele. 2 anos, já vimos isto. Hein? Mas vamos ler Atos capítulo 25. Atos capítulo 25 e versículo 11. Se fiz alguma grave ou comete alguma coisa digna de morte, não recuso morrer, mas se nada há das coisas de que estas me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo a César. Paulo apelou a César, mas a César. Mas também, Atos capítulo 28, versículo 19, a Bíblia diz, mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar a César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Penso que ele ficou lá 2 anos, esperando esta apelação dele. No fim ele foi libertado, mas ele não foi recebido em Roma, segundo esta oração, este pedido dele. Deus vai concordar com as nossas orações quando a nossa vontade está a concordar com a vontade dele. Mas devemos procurar orar, devemos procurar como Paulo aqui, para orar especificamente e confiar em Deus. Ok, vamos continuar com Romanos capítulo 16 na nossa próxima vez. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado.